Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja muito bem-vindo aqui a mais um Arena Oeste pelos canais da revista Oeste. Ontem o Brasil teve uma notícia que, de certa forma, diz que a política está começando a voltar à normalidade. Por decisão de 42 senadores que votaram contrários à indicação de Lula, que tinha apontado o advogado-geral da União, Jorge Messias, como seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, esses 42 senadores disseram não. Foi mais que uma rejeição. Foi um sinal claro de que o Congresso quer recuperar a hegemonia que a Constituição lhe dá como um poder independente. Mais que isso, hoje, na data de hoje, nesta quinta-feira, o Congresso também derrubou os vetos do presidente ao PL da dosimetria. Com isso, eu apresento o nosso convidado de hoje, porque o Supremo parece já ter perdido, ou pelo menos reduzido de forma muito clara, o tamanho que pretendia ter na vida política brasileira, da qual ele não faz parte, porque é um poder, o poder judiciário. Mineiro de Araxá, Romeu Zema é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Em 1991, assumiu o controle da rede de lojas fundada pelo bisavô, empresário italiano. Manteve-se à frente dos negócios da família por mais de 2 décadas. A experiência adquirida na iniciativa privada foi a marca registrada que Romeu Zema imprimiu na carreira pública desde que ingressou na política. Filiado ao Partido Novo, disputou as eleições para o governo de Minas Gerais. Foi eleito com mais de 70% dos votos. Enfrentou as tragédias de Mariana e Brumadinho. Reeleito em 2022, já no primeiro turno, Zema partiu para outro desafio: renegociar as dívidas do Estado com a União. A gestão eficiente, focada em desempenho e desburocratização de processos, o colocou na vitrine nacional como presidenciável. Alinhado aos valores conservadores e declaradamente antipetista, Romeu Zema mergulhou de cabeça na pré-candidatura ao Planalto ao renunciar ao cargo de governador em março de 2026. Mais recentemente, com a série Os Intocáveis, abalou as estruturas do STF, de integrantes da base governista e de aliados do presidente Lula. Tornou-se alvo do decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, que, por meio de ameaças e declarações homofóbicas e xenofóbicas, tentou intimidá-lo, amedrontá-lo e, por fim, calá-lo. Pela liberdade, justiça e ética, esta edição do Arena Oeste recebe o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Governador Romeu Zema, muito obrigado por atender nosso convite, a gentileza de estar conosco aqui no Arena Oeste. Boa noite ao senhor. Boa noite, Adalberto. Agradeço muito o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Governador, me permita apresentar meus colegas que vão comigo entrevistar o senhor nesta noite de hoje. Para esta conversa, com o pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, estão comigo Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste, Leonardo Correia, advogado e presidente da Lexon, Carlo Cauti, comentarista do Oeste Sem Filtro, e também Edilson Salgueiro, editor-chefe do site de Oeste. A você que está em casa, participe do Arena com a gente, deixe uma pergunta para o pré-candidato Romeu Zema. No último bloco, a gente sempre traz as perguntas dos espectadores também. Governador, nós vamos falar muito sobre suas propostas para o país, vamos falar muito do seu governo, de 2 gestões à frente do Estado de Minas Gerais, mas o dia hoje, levando-se em conta o histórico recente de 2 dias, com 2 vitórias, podemos chamar o povo brasileiro, como é que o senhor está analisando esse momento, o senhor que foi vítima recente, talvez de um Supremo que já não vai existir mais, de um Supremo que queria colocar o senhor, por denúncias inclusive, reclamações do decano da corte, num inquérito e sendo, obviamente, investigado no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê a resposta que o Congresso deu a esses 2 assuntos? Primeiramente, o Senado, em relação a Jorge Messias, a indicação do presidente ao STF, e também hoje, na derrubada dos vetos ao PL da dosimetria. O Adalberto, me parece que a sinalização está muito clara, que nós vamos ter mudanças à frente. O Senado e a Câmara, muito mais ainda, são os representantes do povo.
Eu percebo claramente que esses parlamentares, tenho contato com vários deles e tenho contato com a população em geral também, eles estão ficando mais sintonizados com os anseios populares. O brasileiro hoje está indignadíssimo com o Supremo. O Supremo perdeu totalmente a sua credibilidade devido ao envolvimento de alguns dos seus membros com o maior criminoso da história do Brasil. Uma proximidade que um cidadão de bem nunca teria. Esse maior criminoso do Brasil, é bom lembrar, é mineiro, mora em Belo Horizonte e nunca tive uma reunião com ele. Eu estou em Belo Horizonte há 8 anos como governador. Ele nunca me procurou, porque eu acho que ele sabe da minha postura. Tem aquele velho ditado, gambá cheira gambá, não é isso? Então eu percebo que ele sabia muito bem em que porta bater, sabe? E acho que ele foi atrás das portas que se abriram para ele. Porque para mim, para a minha equipe, olha só que ironia, ele nunca apareceu e morando lá ao lado, né? Nunca tive uma reunião com ele, nunca conversei com ele. Dizem que uma vez eu fui num almoço com 200 empresários lá em Minas e que ele estava presente, mas também não me recordo. Então, fica claro que essa desmoralização da nossa mais alta corte no Brasil está cobrando um preço. Eu falo que ali, no mínimo, 2 árvores podres. A gente sabe o que é árvore podre, né? É aquela que está lá no meio da praça, sem folha, cheia de cupim. A gente só não sabe que dia que vai cair, não é isso? Nós temos no Supremo 2 árvores podres. É só dar um vento certo que elas vão cair. E o vento vai chegar. Eu falo que pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, mas vai chegar. E ontem foi a primeira brisa que começou a dar sinais de que vem mais ventania pela frente. Os parlamentares querem votos e o brasileiro só vai votar em quem correr atrás de impeachment, de investigação desses ministros que tudo indica cometeram um crime que em outro país já teria derrubado os mesmos há muito tempo. E eu fico indignado também com a postura do presidente Lula, que hora alguma está pedindo investigação, hora alguma está pedindo transparência, como se o problema não fosse dele. Ele totalmente lavou as mãos. Não, esse problema não é meu. E eu, como pré-candidato, e que defendo, junto dos parlamentares do Partido Novo, combate total à corrupção, estou sendo o que mais tem relatado esses absurdos que têm acontecido na Suprema Corte. E é bom recapitular. A Suprema Corte no Brasil sempre foi muito respeitada. Eu e você, que somos aqui mais velhos um pouco, sabemos que a Suprema Corte sempre foi o porto seguro, sempre foi aquele instituto que dava estabilidade quando havia algum desarranjo institucional. E agora, em vez dela fazer o papel de bombeiro, que ela sempre fez, ela está fazendo o papel de incendiário. Então, uma inversão total de papel. E é necessário que o Congresso, principalmente o Senado, tome esse protagonismo que nós começamos a ver ontem. E antes de eu trazer meus colegas, como é que o senhor vê o momento do presidente Lula? O senhor já citou, aliás, na porta do Lula, o Vorcaro bateu. Ele teve uma reunião com o presidente Lula. Mas esse momento do Lula que teve 2 derrotas. Ontem, numa indicação pessoal dele, que ele insistiu, inclusive, em relação a Jorge Messias, e hoje com a derrubada dos vetos da dosimetria. Como é que o senhor vê o momento do presidente Lula, que pode ser um concorrente do senhor lá em outubro? Vejo que ele sai enfraquecido, desgastado, e muito provavelmente ele tem mais um motivo para não pensar na reeleição dele, porque ele já não vinha bem. Com essa sinalização de ontem, ele fica muito enfraquecido. E hoje ainda teve a questão do veto à dosimetria. Isso tudo está significando essa falta de apoio parlamentar dele, que ele não está com a bola que ele imaginava, que o PT também imaginava. O Congresso, como eu disse, ele
tem representantes que estão próximos das pessoas, né? Eu acompanho vários deputados federais de Minas Gerais, eles estão vendo. Quem que você vai votar? Já vi muitos populares perguntando para deputado federal, você não vai fazer nada com relação àquela pouca vergonha do Supremo Tribunal? Já vi, estava andando com deputado, com senador na rua, eu não vou votar em você não. Então eles estão vendo, né? Eles estão percebendo. E que bom que a população está indignada. Eu falo que em 2018 foi a eleição da antipolítica. E esse ano vai ser a eleição da indignação. Branca Nunes, por favor, a sua pergunta. Boa noite, governador. Boa noite, meus colegas de bancada. Governador, eu queria saber se o senhor esperava, né, que essa série, Os Intocáveis, tivesse a repercussão que teve. O ministro Gilmar Mendes acabou sendo um grande cabo eleitoral, né, do senhor. E também, como é que o senhor faz o roteiro mesmo? É o senhor que bola isso? Ô, Branca, as pessoas sempre me perguntam, né, o que eu sei fazer bem na vida. Eu falo que a coisa que eu mais sei fazer bem é montar bons times. Não sei jogar futebol, mas sou um técnico muito bom, entendeu? Né? Foi assim na empresa, eu montei um time bom lá. Em 30 anos, nós saímos de 4 para 470 lojas em todo o estado de Minas e estados vizinhos. Mais de 5 mil funcionários. Gosto muito de gestão, e aí entra mais uma vez a questão de time. Em 2016, eu falei, eu vou sair da empresa e quero ver essa empresa rodar sem a minha presença aqui. E está rodando. Não adianta você morrer e a sua empresa morrer junto. Eu queria ver a empresa profissionalizada e rodando. E está lá rodando. O varejo está numa época difícil. Fui para o governo de Minas, montei um time de elite também, contratamos headhunter. Sabe quem foi um dos que participou do processo? O Tarcísio. Ele até conta isso. Ele ia ser o secretário de infraestrutura em Minas. Aí o Bolsonaro chamou ele para ser o ministro, né? Aí ele interrompeu o processo dele. Ele chegou a participar do início do processo. Então montamos um estado quebrado, um estado sem credibilidade nenhuma. Se você quer resgatá-lo, você precisa ter bons cirurgiões, né? O paciente na UTI desenganado, cirurgiões dos melhores. Então, levamos um time muito bom, o estado deu a volta por cima e na minha pré-campanha agora eu estou fazendo o mesmo. Coloquei gente boa, gente que eu já conhecia alguns, outros vieram depois de nós conversarmos, avaliarmos o perfil. E nós temos um contato muito grande, quase que diário, entende? A gente chega, atualizamos os outros do que está acontecendo vamos nessa linha, vamos fazer isso, aquilo, e surgiu Os Intocáveis. Acho que até de uma fala minha, em algumas vezes, porque a gente vai falando, né? E em alguma fala eu falei Intocável e alguém lá pescou que era o nome adequado. E aí começaram a fazer lá os fantochezinhos. A gente viu que teve uma boa aceitação, tanto é que fizemos o número 1, o número 2, o 3. Acho que o número 4 é que começou a causar algum problema, sabe? Mas continuamos porque já tinha uma audiência. E aí o 5 já explodiu, né? E quem acompanha lá a série Os Intocáveis vê que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Né? É uma ficção aqui lá, tem que deixar muito claro aqui, é ficção, qualquer semelhança é coincidência. Leonardo Corrêa, por favor, a sua primeira pergunta. Boa noite, governador, boa noite aos colegas de bancada. Supremo, um dos pilares da primeira campanha... É um assunto que ele tem gostado. Um assunto que o governador tem gostado. Um dos pilares principais da primeira campanha de Donald Trump para os Estados Unidos foi nomear juízes para a Suprema Corte que respeitassem o texto e não legislassem da toga. Ele afirma que cumpriu essa promessa, e de fato cumpriu. Ele colocou o Neil Gorsuch no lugar do Scalia, colocou mais 2 juízes que são originalistas, que respeitam o texto da lei. Só que isso tem uma contrapartida. Eventualmente, esses juízes podem decidir contra o governo, porque são juízes que eles simplesmente respeitam o texto da lei e estão focados no que está escrito ali no texto. A minha pergunta para o senhor é se o senhor está preparado para escolher
candidatos futuros, quando houver a oportunidade, porque nós não podemos só falar no impeachment, temos que falar em como que seria a solução para os problemas. E nomear esses juízes que respeitam o texto, que não vão legislar e que podem, eventualmente, em um caso ou outro, julgar contra o seu próprio governo, como aconteceu com Donald Trump. Leonardo, eu já tenho propostas de mudança para a Suprema Corte que eu acho que 90% dos brasileiros ou mais concordariam. Primeiro, uma idade mínima de 60 anos. Suprema Corte é quase que o equivalente na área jurídica ao que na Igreja Católica seria atingir o posto maior, ser Papa. E nós não assistimos papas de 30, 40 anos ascenderem. Geralmente, alguém que chega a Papa está nessa idade, 55, 60, 65 anos. E nós sabemos que idade traz bagagem, traz experiência, traz sabedoria. Isso conta muito para quem está na Suprema Corte. Vai chegar lá uma pessoa madura que já está com os filhos formados, crescidos, com uma estabilidade na vida, já comprou a sua casa, já está, vamos dizer, mais para aposentar do que para poupar, para fazer alguma coisa na vida. Isso faz toda a diferença, até na forma de decidir. Ele está querendo deixar um legado, ele não está querendo ser astro da TV, como a gente assiste lá hoje na Suprema Corte também. Tanto é que os ministros mais velhos, olha só, os ministros mais velhos não se expõem tanto assim não. Pode olhar que são os júniores lá que têm essa mania de ser estrela de televisão. Os mais velhos têm uma postura mais comedida. Faz a diferença a idade. Isso já limita o mandato a 15 anos. Entrou com 60, ele vai ficar lá no máximo 15 anos. Se entrou com 65, 10. Outra mudança que nós queremos, eu eleito presidente, quero ser o último presidente, ou até nem farei assim, a estar indicando um membro da corte nos moldes atuais. Na minha opinião, é necessário ter um processo mais amplo, um processo que envolva outros entes. Como governador de Minas Gerais, eu devo ter nomeado uns 10 desembargadores para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais nas vagas da OAB dos advogados. Como que funciona o processo? Tem 40 pessoas na OAB que têm interesse na vaga. A OAB seleciona 6. 6 vão para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que desses 6 faz uma lista tríplice. E essa lista tríplice é enviada para o governador. Era a lista que chegava até mim. E eu entrevistava os 3, geralmente pessoas de altíssimo nível, e tinha de escolher um. Eu vejo que, para o Supremo, nós deveríamos ter algo semelhante, com a participação do Ministério Público Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da própria OAB, do Conselho Nacional de Justiça e talvez até de mais algum outro ente, para que os nomes já chegassem ao presidente com, vamos dizer, com uma certa sanção, um certo endosso. Agora, o que nós temos lá hoje no STF? O ex-advogado do presidente, o ex-advogado do PT, o ex-ministro do presidente, ele faltou colocar filho, esposa, como alguns ministros deles fizeram em Tribunal de Contas dos Estados, que é outra aberração também que precisa mudar. Eu falo que a governança do setor público no Brasil é uma calamidade. Essas nomeações de esposa, de governador para o Tribunal de Contas do Estado, isso é uma afronta. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Eu sempre menciono, 300 mil. Eu não tenho um parente lá, nenhum, zero. E olha que eu tenho parente competente. Eu fiz questão de dar o exemplo. Agora o que se vê é alguém ganhar uma eleição e achar no direito de colocar a família, primo, amigos, todos em cargos. Então eu vou muito nessa linha aí para a gente ter um Supremo melhor. E tenho certeza que o que está acontecendo hoje não teria ocorrido, até pela própria idade. Nós estamos vendo que os mais novos lá, estatisticamente, são os que estão cometendo mais crimes. Eu já diria que é crime, porque fazer o que fizeram não é investigação que vai provar mais alguma coisa, não. Carlo Cauti.
Governador, obrigado por estar conosco. Boa noite. Mudando um pouco de assunto, falando um pouco de economia, o senhor citou o caso de Minas, mas caso o senhor seja eleito presidente da República, vai assumir um país com uma herança maldita, com uma dívida pública explodindo, juros cavalares, a 15%, a 14% agora por cento ao ano, temos uma inflação muito resistente, uma inadimplência cada vez maior, uma produção industrial estagnante. O que o senhor pretende? Primeiramente, o senhor tem certeza que quer enfrentar mais uma vez um cenário de terra arrasada como esse? E a segunda pergunta é, o que o senhor pretende fazer nos primeiros 100 dias para tentar enfrentar uma calamidade das contas públicas que está aparecendo no horizonte? Eu já tenho a experiência de Minas. Eu peguei uma terra arrasada pelo PT, um estado que não pagava 13º, não pagava salário, pagava R$2.000 para todo mundo. Quem ganhava mais do que 2.000 ia esperar, só Deus sabia que dia ia ser pago. Não fazia os repasses para os municípios. Então, Carlos, eu posso dizer que até dos pré-candidatos eu sou aquele que tem mais experiência em tirar o Titanic do fundo do mar que o PT afundou, porque lá em Minas nós realmente resgatamos o Titanic. E como eu já postei, o nosso plano chama até plano implacável, porque o Brasil vai demandar uma cirurgia porque é paciente terminal, que está na UTI desenganado. A economia brasileira está caminhando a passos largos para ter um desarranjo total com essa dívida pública explosiva devido à gastança do Lula. E o que nós vamos fazer é combater essa gastança de imediato, em todas as frentes possíveis. Eu tenho dito que não existe bala de prata. Lá em Minas nós reduzimos mais de 50 mil cargos, nós refizemos contratos, alguns com redução de 90% no valor, parece surreal. Alguém que dá uma manutenção, você vai fazer um contrato novo e consegue reduzir o preço em 90%. Fica claríssimo que era muito mal conduzido, era algo até lesivo aos cofres públicos. Vamos ter de fazer uma reforma administrativa, vamos ter de fazer uma nova reforma da Previdência, aquela que foi feita em 2019, já não é suficiente mais, a expectativa de vida cresceu e nós vamos ter de recalcular o tempo de contribuição. Poderiam, na época, ter criado um gatilho. Não quiseram, eu até propus, estava lá no texto, mas não, parece que o Congresso quer mostrar que está sempre fazendo algo que poderia estar automatizado, né? É um problema da política isso. Vamos rever programas sociais. Tem muita coisa que pode ser melhorada, muitos brasileiros precisam, principalmente as mulheres que têm filhos pequenos, mas tem muito marmanjão aí, eu tenho dito, que recebe, apesar de ter oferta de emprego. Então nós vamos atacar em todas as frentes. Eu ainda falo que é necessário, Carlos, um choque moral também. Na hora que tivermos um presidente com credibilidade, que entre lá e fala, tudo que eu gastar eu vou dar, prestar contas, você já dá um exemplo para ministério, para todo mundo. Foi o que eu fiz em Minas Gerais. Como governador de Minas, tudo que eu gastei, eu prestei contas. Não tem cartão corporativo lá com sigilo de 100 anos, não. No mês seguinte estava disponível todos os meus voos, quem foi comigo, o que eu fui fazer, tudo. Quando você presta conta, você melhora a gestão automaticamente. E vou exigir isso de todos os principais cargos. O que mais tem lá em Brasília é Caixa Preta, que vai ser aberta só daqui a 100 anos. Quem é? Vocês já pensaram se a gente estivesse aqui conferindo as contas do Floriano da Peixoto? Né? O que eles estão fazendo lá em Brasília é isso. Daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão estar conferindo as nossas contas. Não é isso? Do Deodoro da Fonseca, né? Vamos conferir as contas, o que ele gastou. Então, a governança fica muito prejudicada, o Brasil vai precisar de uma chacoalhada, né? Aquilo que no setor privado eles chamam aí de turnaround. E eu até falo que por eu ser de fora da política, como o Brasil está precisando muito dessa chacoalhada aí, geralmente empresas em crise chamam alguém de fora, porque quem está dentro já está meio aculturado, o modelo mental já faz parte daquele contexto,
parece que não consegue ver as oportunidades. Então, até nisso seria bom vir um outsider aí, que eu ainda me considero, apesar dos meus 8 anos à frente do governo de Minas. Aprendi muito, mas continuo sendo muito mais um homem de ação, um homem que faz acontecer, obedecendo à lei, do que um político. Acho que eu não estou falando muito como político aqui, não. Tá dando para ver que tem uma diferença aí. E até uma pergunta, antes da gente continuar. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando ou não? Porque lá em Brasília tem gente que não entende esse mineirês aqui. Governador, é a língua do Timor-Leste, não é isso? Ninguém pediu legendas. Ninguém tá tudo pediu, bem. não. Então tá bom. Edilson Salgueiro, sua pergunta, por favor. Boa noite, Piotr, os colegas, especialmente você que nos acompanha, governador. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja para resolver esse problema das contas públicas que o Caute citou, ou para indicar ministros do Supremo, o senhor precisa chegar a ser eleito presidente da República. O senhor garante que vai sustentar a candidatura até o fim, independentemente de eventuais convites, especialmente do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, para que o senhor e ele formem uma chapa à presidência? Edilson, levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final. Nós, inclusive, tivemos um evento recente que foi a eleição presidencial do Chile. Diversos candidatos da direita participaram do primeiro turno e todos caminharam juntos no segundo turno. E eu me dou muito bem com todos os candidatos da direita, o ex-governador, o senador. Então, nós estaremos juntos. Nós queremos é tirar o PT de Brasília. E eu vou levar adiante o próprio Bolsonaro. Em agosto do ano passado, quando eu estive com ele, tem essa visão. Quantos mais candidatos a direita tiver, isso não significa que ela está dividida, e sim que ela consegue formar bons quadros, diferente da esquerda, que só tem um nome há mais de 40 anos, não é isso? Lá não surge outra liderança, não. É sempre o mesmo ídolo lá, né? Que graças a Deus está caminhando para aposentar agora. Governador, vou fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes com o segundo bloco aqui do Arena Oeste. Nosso convidado especial hoje é o pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais. A gente volta em instantes. Entramos em um ano eleitoral decisivo para o Brasil. E a batalha pela informação já começou. Em momentos como esse, é fundamental ter acesso à informação completa. A Revista Oeste tem um compromisso claro: publicar a verdade, sem concessões e sem se curvar a pressões. Mas, para garantir votos conscientes e furar a bolha das meias verdades, essa voz precisa ir ainda mais longe. A Oeste precisa se fortalecer. E isso começa com quem entende do que está em jogo aqui. Se informe, se posicione, não fique de fora. É o nosso futuro em jogo. Conto com você. Assine a Oeste. Acesse a nova edição da Revista Oeste, Ruim ou Péssimo, na palma da mão. Confira os destaques. O Supremo Estafeta. Augusto Nunes analisa a indicação de Jorge Messias, o Bessias por Lula para o STF. Se aprovado pelo Senado, um judiciário que já está insuportável ficará ainda pior. E mais, eleição sob suspeita. Edilson Salgueiro identifica que antes mesmo de a eleição começar, TSE e STF usam politicamente seu poder contra conservadores, repetindo o modus operandi de 2022. Senadores sem voto. William Grisafes expõe os casos excêntricos dos suplentes totalmente desconhecidos que assumem vagas cheias de benefícios no Senado. Assine e leia na mesma hora a revista que traz a verdade dos fatos. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp 11 91419 8080. Já de volta aqui em Arena Oeste, nosso convidado especial hoje é o ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato pelo Novo à presidência da República, Romeu Zema. Governador, eu vou pegar um trecho de uma resposta anterior que o senhor nos deu aqui.
O seu caso é diferente, porque o senhor já tem 8 anos à frente de um governo, embora tenha vindo da iniciativa privada. Vários que vieram da iniciativa privada entendem que vou dar um choque de gestão quando chegar no setor público. Só que você tem que lidar com, no seu caso, uma Assembleia Legislativa, prefeitos com Câmara Municipal. Na Presidência da República é um Congresso inteiro, 513 deputados e 81 senadores. Diferentemente da experiência em Minas, o senhor acha que o senhor vai ter, digamos, uma dificuldade maior para poder aprovar medidas, como o senhor já falou, de privatização da Petrobras, cortes no orçamento, que obviamente mexem em emendas também, ou propostas de ministérios que normalmente fazem parcerias com alguns parlamentares? É possível fazer isso e ir adiante, levando-se em conta, por exemplo, a realidade do Congresso hoje? Alberto, eles sempre me fazem essa pergunta. Eu sei e tenho plena ciência que o Executivo pode ter o melhor plano do mundo, mas se ele não for aprovado pelo Parlamento, ele não vai ser executado. Em Minas Gerais, eu enfrentei esse problema. Quando eu comecei, eu era um desconhecido, lembrando que eu fui eleito contra todo o establishment político de Minas Gerais, que era PSDB e PT. Então, o que não faltou lá no início do meu governo foi gente apostando que aquele governo não daria certo. E isso ficou claríssimo. Mas tomamos as medidas corretas e, à medida que o tempo avançou, o resultado apareceu. E o que parlamentar mais quer é prestígio, é estar ao lado do time que está ganhando. Por que teve essa votação ontem em Brasília, assim, hoje? É porque o pessoal está vendo que ficar perto de um presidente que está com a popularidade em queda não é muito bom. E, à medida que o nosso governo foi ficando bem avaliado, mais parlamentares vieram nos dar apoio. Tanto é que, na minha segunda gestão, nós tivemos um avanço muito maior do que na primeira. Eu posso dizer que, como eu peguei a tragédia de Brumadinho, a pandemia, aquilo ali ainda deu uma paralisada, né? Atrasou muito esse trabalho de ganhar credibilidade, mas na minha segunda gestão, nós tivemos um trabalho conjunto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que nem se compara ao que nós tivemos na primeira. Teve uma mudança de presidente, o segundo muito mais próximo, colaborativo, o anterior parece que torcia para dar errado também, vale lembrar que era do establishment político lá. Então, eu falo que à medida que você ganha credibilidade, você ganha capital político. E à medida que esse capital político cresce, você traz muitos parlamentares. E como Minas era e ainda é um estado com graves dificuldades financeiras, eu não tinha dinheiro para falar, o deputado, vota comigo que eu vou te dar tanto de emenda. Vota comigo que eu vou te dar isso. Eu não tinha. O que eu falava é o seguinte: Carlos, você vai votar comigo, eu vou ficar 3 dias lá na sua região rodando 20 cidades com você. Fui o governador que mais teve no interior do estado. 420 cidades eu fui. E dando apoio para esses parlamentares. O parlamentar quer esse prestígio, andar com o governador lá na base dele, na região dele. Então, fiz muito isso. Fui o governador que mais foi à Assembleia Legislativa. Fui o governador que mais foi ao Ministério Público, que mais foi ao Tribunal de Justiça, o que mais foi ao Tribunal de Contas. Eu tenho a postura de ir atrás do problema. Agora, o que a gente vê na política é o sujeito ficar lá encastelado e que os súditos venham a ele. Não, eu vou atrás para resolver. Eu ia na rua para escutar das pessoas alguma coisa. Fiz essas idas ao interior, a grande maioria de carro, para ver a situação das estradas. Então, eu tenho muito essa visão, porque eu sei que no setor privado, para você conseguir fazer a coisa acontecer, você tinha que estar próximo do banco, da financeira, da seguradora, da indústria que te fornece, da transportadora, do entregador. É um trabalho conjunto para você dar um bom serviço ao cliente. E eu levei isso para o governo. E o que a gente vê dentro do Estado é gente só em cima de salto alto, só gente arrogante, que nem toma conhecimento dos problemas. O que eu vejo dentro do setor público, que infelizmente ainda ocorre no Brasil, é que eles consideram o setor produtivo um setor criminoso. E é o setor que sustenta o Brasil, nós sabemos disso.
Eu já vi muita gente falar, empresário, isso é explorador, isso é destruidor de meio ambiente, Deus me livre de empresário. E se os empresários cruzarem os braços, o que vai acontecer com o Brasil? Não vamos ter nem comida para comer, não vamos ter medicamento, não vamos ter nada. Então, o setor público precisa mudar essa visão. Em Minas, eu acho que eu consegui algum avanço, mas eu posso te dizer que, eleito presidente, eu vou chegar com capital maior do que quando eu fui governador da primeira vez, porque até então eu era só um gestor do setor privado. Agora eu já tenho no meu currículo gestor do setor privado e também do setor público. Então é algo que vai estar somando. Mas isso se conquista com o tempo. É igual uma relação de confiança. Não é chegar lá, chamar, confiem em mim, nós estamos juntos. Não é bem assim não. Mas na hora que as pessoas vão conhecendo, eu acho que eu tenho cara de gente honesta, porque eu fui governador 7 anos e meio e nunca tive uma proposta indecorosa. Ninguém nunca chegou perto de mim e falou, vamos fazer isso aqui que você vai ganhar, não sei o quê. Nunca. Nunca. Parece que a assombração sabe para quem vai aparecer, não é isso, né? E para mim não apareceu. Governador, caso eleito, o senhor pretende dar um indulto ou lutar pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros presos do 8 de janeiro? Imediatamente, Branca. É uma injustiça. Eu já estive com parentes de várias pessoas que estão detidas hoje, inclusive na minha cidade, 2 moças lá, que eu conheço, detidas, penas de 14 anos. É uma coisa absurda, né? Um empresário que deu R$500 para ajudar lá um ônibus a levar as pessoas a Brasília, pegar aí 14, 20 anos de prisão, será feito imediatamente. Isso é uma injustiça que precisa ser corrigida. Se alguém depredou, se alguém vandalizou, pague a pena de vandalismo, de depredação. Agora, golpe de Estado, sem armas, sem forças armadas, será que existe algum outro golpe de Estado na história que teve alguma característica semelhante a essa do Brasil? Isso foi manifestação. O cientista político saberia responder. Você conhece algum, Carlos? Nenhum caso na história. Nenhum. É o primeiro, não é? Né? Sem armas, sem derramamento de sangue, é o primeiro. Sim, o Exército colaborando também. Nenhum caso na história. Então está claríssimo, né? Foi uma manifestação infeliz, precisa ser punida, mas não com essas penas desproporcionais. E sobre o presidente Bolsonaro também, é isso? Se pretende dar. Também, é lógico, para ele e para todos, né, que têm sido taxados de golpistas, de estarem fazendo o movimento. Intenção é uma coisa e ação é outra completamente diferente. Alguém, no momento de raiva, pode até dizer que vai matar, escrever, bolar alguma coisa e depois não leva aquilo adiante. Então, eu vejo que é necessário fazer essa justiça, sim. Até passar uma borracha no passado. Senão você fica carregando esse ranço, esse peso também. Mas, governador, o senhor acha que o Supremo não vai interferir nisso? Assim, se o senhor for eleito, o senhor vai ter que conviver com um Supremo, onde o Gilmar Mendes vai estar ainda lá, provavelmente, mesmo sendo decano, e o senhor vai ter que conviver com um Supremo que, como aconteceu durante o governo Bolsonaro, criou sérios problemas para a governabilidade. Lembramos o caso do inquérito das fake news. Como que o senhor pretende atuar com um Supremo tão hostil, com ministros que já pediram o seu indiciamento e que poderiam bloquear, eventualmente, seus atos, iniciando, por exemplo, com o ato de anistia, como fizeram já no passado, no caso de anistias, indultos, né, que o presidente Bolsonaro realizou? Ô, Carlos, eu sou muito confiante que com as eleições de outubro nós teremos grandes mudanças no parlamento, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e teremos mais deputados e senadores à direita. E esses ministros, que são esses, parece que mais envolvidos nos escândalos e, coincidentemente, os que se dizem, né, os protetores da democracia, na minha opinião, eles vão sofrer processos de impeachment. Não vai ficar por isso que está aí, não. Vocês que são da mídia têm relatado constantemente, né,
de ontem, antes de ontem para hoje, já apareceu mais um dado aí de uma grande empresa que mandou recursos através de uma advogada que movimentava 9 mil por mês e movimentou milhões por causa do resort Itaiaia. Então, nós estamos aí com uma investigação em curso. Mais coisas vão aparecer. Tem ministro lá que não envolveu tanto com o Vorcaro, mas descondenou, né, envolvidos da Lava Jato, inclusive empresas que deviam bilhões. Então, tem muita coisa para ser investigada. E eu acredito que o Congresso vai ter alguns impeachments, sim, e vai melhorar. E vejo que um novo presidente também, eu tenho uma expectativa de que um novo presidente não vai ser eleito como Lula, 501 a 999. Vai ser uma eleição tipo 550 a 450. Até para ele chegar lá com mais legitimidade, mais força e ter condições de fazer algumas mudanças. Mas sempre vai haver algumas peças indigestas, com toda certeza. Mas eu acredito muito. E lembrando que eu fui a El Salvador ver questões de segurança pública, mas uma das mudanças que o presidente lá conseguiu foi uma substituição num judiciário que estava totalmente apodrecido. Você entendeu? Ele conseguiu fazer mudanças lá dentro da lei com o apoio do parlamento. Então, eu acredito que dá para fazer algumas mudanças. E lembrando que dos 11 ministros do Supremo, nós temos 3 que se destacam muito, né, nesse sentido de não atender os anseios da nação, né? Parece que estão muito olhando questões particulares de enriquecimento, principalmente. Wilson, Leonardo. Eu vou pegar uma carona na pergunta da Branca sobre todos que foram julgados pelo Supremo. E tem uma questão que eu acho que é bem relevante, que precisa ser tratada, e queria saber qual a opinião do governador sobre ela, que é a questão do foro privilegiado. Por que um deputado, um senador, ou o que quer que seja, tem direito a uma justiça diferente do cidadão comum? E qual seria a proposta que o seu governo teria com relação a essa questão de foro privilegiado que está na Constituição? Leonardo, eu e o Partido Novo somos contrário ao foro privilegiado. Se alguém desrespeitou a lei, ele deve ser tratado como um cidadão. Talvez pudessem ficar blindados uma dúzia das mais altas autoridades do país para não ter toda hora de estar tendo ali algum problema com a justiça comum. Mas fora esses casos, eu até abriria mão de tudo, sabe? Eu acho que todos deveriam ir para a justiça comum, que até retiraria do Supremo, né, uma das grandes armas de barganha que eles têm lá hoje. Sim. Não é isso? Né? Eu sou favorável, tá tudo na justiça comum mesmo. Se o presidente fez algo, vai sortear lá no Tribunal de Justiça, não sei de que estado, aonde ele cometeu lá o possível crime, quem é que vai julgar? E é desse jeito que a justiça funciona no mundo todo. Agora aqui no Brasil, nós temos um Supremo que está tendo uma função totalmente distorcida. Eu falo que aquilo que o Supremo Tribunal faz hoje é como se o presidente de uma grande empresa, de uma empresa monstruosa, vamos pegar aí um grande varejista, que é o ramo que eu conheço, ele parasse de fazer a função dele para fazer embrulho de presente para cliente. Eu acho que você contrata pessoas para fazer isso, até melhor do que você. E nós temos lá hoje os ministros da mais alta corte analisando crimes desse tamanhozinho e questões constitucionais extremamente relevantes para o futuro do Brasil, relegadas a um segundo plano, já que eles se transformaram num tribunal político, talvez até por esse motivo, né, de ficar perseguindo adversários ou então de engavetando processos de quem eles têm alguma proximidade. Brasília realmente teve um retrocesso muito, muito grande nesse sentido com esses
ministros que estão hoje no Supremo, que levaram a coisa muito para algo extremamente personalista, de perseguição, fica muito claro, e nós precisamos rever isso. É necessário que o Supremo se atesse a questões constitucionais somente. E se é algum tipo de crime, é a justiça comum. E o Supremo, com isso, ganharia celeridades em temas importantes. E hoje fica aí os ministros, talvez, alguns deles, 80%, 90% do tempo, julgando coisas pequenas. Uma moça que fez lá escreveu com batom, né, vai parar na mesa do Supremo Tribunal Federal. Então, são coisas que demonstram como nós estamos atuando de maneira que não levamos esse país adiante. É o presidente da empresa que deixa de presidir a empresa para ir fazer embrulho de presente. Não que ele não deva, né? Todo trabalho é bem-vindo, mas ele pode contratar alguém para fazer isso até melhor do que ele. Edilson? Governador, parte da direita mais situada nas redes sociais ainda critica o senhor porque durante a pandemia lá em 2021, o senhor adotou algumas medidas restritivas para lidar com a pandemia naquele momento. Olhando retrospectivamente, o senhor se arrepende disso ou manteria o mesmo tipo de política para combater uma pandemia? Edilson, o período da pandemia foi o período mais difícil para qualquer gestor público. Eu recebia ligações de prefeito de 5 em 5 minutos. Minas Gerais tem 853. A minha cidade tem o decreto do governo que mandou fechar e não pode fechar. A minha cidade já não tem mais vaga aqui no hospital, precisa fechar. Uma variação gigantesca dependendo do dia, da localidade. Nós fizemos aquilo que a ciência tinha de informação até aquele momento. Meu secretário de saúde, médico, um profundo entendedor dessas questões de pandemia, e nós fechamos parte do estado, algumas regiões em alguns momentos, porque não havia mais condições de atender qualquer pessoa que viesse a ter necessidade. Se eu não fizesse isso, com certeza teríamos mais casos e ia morrer gente na rua. E Minas teve uma das menores taxas de óbito do Brasil durante a pandemia. Na hora que você pega ali mortes por 100 mil habitantes durante a pandemia, foi um dos menores. E olha que as estatísticas de Minas são boas. Lá nós somos extremamente criteriosos e conservadores nos números. Tem estados aí que os números não são feitos com tanto critério assim. Então, eu faria de novo. Era o que estava ao meu alcance, é o que ajudou a salvar vidas e é aquilo que a ciência, né, que eu sei que posteriormente descobriu muito mais coisas, tinha condição de fazer no momento. E eu posso dizer que desagradamos alguns, agradamos outros, mas você não tinha como conduzir aquilo de forma diferente naquela condição em que você estava. Foi um desgaste terrível. Governador, me permita voltar no tema do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que tenhamos mudanças depois desses 2 dias de votação no Congresso Nacional. Pode ser que muita coisa o próprio Supremo se recolha. Se por acaso não se recolher e continuar nesse ativismo e, por exemplo, interferir em prerrogativas que são do presidente da República, uma vez eleito, o senhor vai dizer para o ministro do Supremo, olha, se o senhor quiser entender isso como desobediência civil, é o seu problema, mas a Constituição diz que essa prerrogativa é minha. Como, por exemplo, nomear o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, que foi negado ao presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro atendeu o entendimento do Supremo. Com esse Supremo, se permanecer ativista, dá para governar, e a saída seria dizer, vou então cometer aqui claramente desobediência civil, porque a Constituição me garante que essa não é a minha função. Adalberto, eu tive vários desgastes como governador nesse sentido. Eu percebia claramente que pessoas, chefes de outros poderes, queriam interferir no executivo. Eu nunca fui interferir em nada da Assembleia, em nada
do Tribunal de Contas, em nada do Tribunal de Justiça, do Ministério Público de Minas, mas em alguns momentos teve tentativas de interferência seríssimo, sabe? É impressionante como os outros poderes querem entrar, em algumas ocasiões, dentro do Executivo. É como se o Executivo ali tivesse de atender interesses de quem está em outros poderes. E quais foram as suas respostas nessas tentativas? Eu nunca tratei mal ninguém, mas não deixei ter interferência também, não. Eu até, tem pessoas que eu desagradei, sei disso, mas eu é que tinha a responsabilidade de fazer e eu ia fazer do meu jeito, porque se desse errado, a responsabilidade era minha. E eu vou arriscar alguma coisa para atender alguém? Eu acho que uma boa conversa, uma troca de ideias, assentar numa mesa sempre tem o seu lugar. Mas agora, na hora que o pedido passa determinado patamar, fica impossível. E acho que mineiro até é jeitoso para estar conduzindo esse tipo de situação, sabe? Então, até a gente resolvia isso lá. Mas eu desagradei muita gente porque eles queriam alguma coisa que realmente não dava para fazer. Nomear alguém lá que nós sabíamos que não ia ser a pessoa adequada, entendeu? E eu escolhi outra pessoa. Eu fui muito pela capacidade, pelo histórico, e às vezes alguém lá queria que fosse outra. E eu falava, não, isso aqui é atribuição do governador, eu estou colocando alguém aqui, olha aqui o currículo dele, o nome seu é bom, mas esse aqui é melhor. Entendeu? Então, eu acho que dá para estar conduzindo, e assim, eu fui muito na linha de ir atrás dos melhores, eu sempre tinha justificativa também. Se eu estivesse levando um parente meu para colocar e não alguém que era qualificado que ele indicasse, talvez eu não tivesse argumento. Governador, como é que seria ser jeitoso com uma canetada do ministro Alexandre de Moraes ou do ministro Gilmar Mendes? Alberto, só para a morte que não tem jeito. Pro resto, tudo tem jeito. Mas eu sei que não é fácil, né? Tem pessoas lá que, se me veem, eu acho que nem me cumprimentam mais, mas eu acho que faz parte desse desgaste, você entendeu? Eu fui eleito governador de Minas para fazer o melhor e o certo. E eu só vou dormir com a minha consciência tranquila se eu fizer isso. Eu sei que vai ter gente que vai tentar, né? Talvez em alguns momentos, dependendo da situação, você vai ter de tentar encontrar alguma alternativa, né? Mas em alguns momentos é falar não mesmo e ter de comprar a briga. Já estou comprando, você concorda, né? Já me ameaçou e eu não parei, porque eu me sinto que eu estou certo, você entendeu? Se quiser fazer alguma coisa comigo, procurem. Até minha vida já foi super vasculhada. Vocês não imaginam o que aconteceu no dia em que eu ganhei o primeiro turno em Minas Gerais em outubro de 18. Fui para o segundo turno com a Anastasia, que era do PSDB. No dia seguinte, na minha cidade, tinha um exército de gente vasculhando a minha vida lá. Foram nos cartórios, em delegacia, conversar com ex-funcionário, conversar com ex-mulher, com ex-namorada, entendeu? Não encontraram nada. Tentaram inventar, não colou o que inventaram na época, e de lá para cá eu não fiz nada de errado, então eu também acho que tem menos o que temer do que eles, que eu acho que tem bastante rabo preso aí. Deixa eu fazer... Branca, quer deixar a pergunta de suspense? Porque daí a Branca faz a pergunta, vamos para o intervalo e depois o senhor retoma com a resposta. Pode ser, por favor, Branca. Governador, o senhor está dizendo, né, como lidar com o STF depois de eleito. Mas como lidar com o TSE, no caso, durante as eleições, caso haja uma interferência como houve em 2022? Já que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, já pediu a inclusão do seu nome no inquérito das fake news. Então, eles continuam com essa ideia que eles tinham em 2022. Governador, podemos deixar para depois do intervalo? Aí deixamos o suspense aqui, um rápido intervalo. Perfeito. Nosso entrevistado especial de hoje aqui em Arena Oeste é o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato pelo Partido Novo, Romeu Zema. A gente volta em 2 minutos.
o Estado não pode gastar mais do que arrecada. É uma corte não só politizada ao extremo, como partidária ao extremo. 29.500 vídeos no YouTube. A determinação do STF não deveria depender da coloração ideológica de quem governa. Se isso não for passado a limpo, vamos trancar o Brasil e devolver para os índios. 115 mil posts do site. A Dilma tinha levado o Brasil à maior recessão da sua história. 5 mil reportagens na revista. Mais de 300 edições. 6 anos fazendo jornalismo de verdade. Desmonetização. A Revista Oeste recebeu uma nova punição do YouTube hoje. Ataques. Rodrigo Constantino e também Guilherme Fiuza foram alvo do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes. Tentativas de censura. Bom, e a Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Use a sua criatividade. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. A recomendação partiu do próprio ministro. E seguimos em frente, denunciando quando poucos ousavam. Quem soltou o Lula? Supremo Tribunal Federal. Expondo os fatos. Como o sicário morreu? Trazendo à luz o que precisava ser visto. Essa miragem de um Lula socialista, nem ele acredita. Defendendo a liberdade. Qual Polícia Federal que estará investigando e conduzindo tudo que o Brasil quer saber? Todos os dias. A história continua sendo contada. Roubaram aposentados. Há 6 anos, a Oeste mostra o que muitos preferem esconder. 6 anos dizendo o que precisa ser dito. Agora é a sua vez de estar deste lado. Assine, faça parte da Oeste. Já estamos de volta aqui na Arena Oeste. Nosso convidado especial hoje é o pré-candidato à presidência, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais. Branca, você quer só resumir a pergunta novamente para dar chance a quem está chegando agora poder acompanhar a resposta do governador Zema? É que como deixar, né, não acontecer agora nas eleições de 2026 o que ocorreu em 2022 com a interferência, né, uma interferência em ativa do TSE? Ô, Branca, eu e a minha equipe, nós somos extremamente criteriosos com relação à nossa postura, até mesmo o linguajar que nós falamos, para não estar tendo nenhum problema, nenhum questionamento. Eu sei que, eventualmente, alguma coisa pode acontecer. Mas, durante a minha eleição em 2018 e também em 2022, eu posso dizer que nós fizemos assim, uma campanha extremamente tranquila, né? Não teve nada de grandes agressões. Sátira é uma coisa, né, que eu acho que é até gostosa, as pessoas gostam. Não teve nada de chulo, nada de estar ofensivo. E eu vejo que nós vamos adotar essa linha, todos os cuidados necessários, mas eu sei que alguém mal intencionado pode tentar nos enquadrar em alguma coisa, e é um risco que alguém que não se submete ao sistema tem. Agora, se for para submeter ao sistema, ser mais uma ovelhinha, como muitos são, eu não estaria na política. Eu fui eleito governador de Minas em 2018 e reeleito em 2022 para mostrar que existe um caminho diferente. Eu sou político para poder mostrar que dá para fazer a coisa da maneira correta. Então, acho que quem tentar forçar muito a barra vai sofrer um grande desgaste. Porque se tem algo que eu conquistei ao longo desse tempo, eu acho que foi alguma coisa próxima de que seria chamar de credibilidade. Não teve escândalo no meu governo, não teve corrupção. Eu falo que o meu governo foi um governo muito ruim, talvez péssimo no sentido de render notícias, o contrário de Brasília hoje. Os jornalistas de Minas acho que ficaram, por esse lado aí, bastante decepcionados, porque não tinham o que relatar com relação a problemas sérios dentro do governo, que tinha aqueles probleminhas que sempre tem, alguém que faz uma coisa errada e responde um processo administrativo, etc. Então, eu quero que eles também saibam que eles estão lidando com alguém que tem um capital reputacional
que não vai se vergar também, não. E acho que nós temos de resolver tudo na imparcialidade, porque eu discordo deles, eu vou ser perseguido. Lá em Minas Gerais, Branca, o que mais aconteceu durante o meu governo foi a oposição, sindicatos, manifestantes fazerem bonecos meus, de todo jeito, fazerem um enterro desses bonecos. Acho que colocaram fogo, espancaram, charges no jornal, fotografias todas distorcidas também em rede social, outras publicações lá. Me afetava? Eu achava bom? Não. Mas também nunca revidei nada. Faz parte do jogo democrático esse confronto de ideias. Que bom que nós não estamos mandando nem pedra nem bala um no outro, você concorda? Bala de canhão ou bomba, né? Que bom que fica só no jogo de palavras que é o da democracia. Então, eu acho que nós precisamos amadurecer. Agora, se for para mim ser mais um como os outros, eu não estaria levando adiante esse projeto meu, que aí eu deixaria para outra pessoa fazer. Estou tendo tanto empenho, tanto desgaste para ser mais um igual todos. Eu estou aqui para fazer diferente e, como eu já disse, mostrei que é possível. Cauti. Governador, o senhor, durante o lançamento do seu programa, anunciou que pretende privatizar o máximo possível das empresas estatais, inclusive a Petrobras. Eu queria perguntar, a Petrobras é a maior empresa brasileira, é um foco de interesses de vários grupos políticos, já foi epicentro do escândalo da Lava Jato, ou seja, é algo muito complexo de ser privatizado, assim como outras empresas públicas também. Como que o senhor pretende convencer deputados e senadores a deixar esta empresa tão relevante muitas vezes para suas carreiras políticas, né, dessas pessoas? E, ao mesmo tempo, o senhor tentou também privatizar a CEMIG, que é a estatal mineira de energia elétrica, e não conseguiu. Em 2 mandatos isso não deu certo e agora estamos em 26 também, isso foi colocado de lado. Por que isso não aconteceu? O que o senhor aprendeu com, no final das contas, esse feito que não aconteceu, que não ocorreu? Cauti, primeiro é preciso ficar claro que o meu plano é privatizar tudo que for possível. A minha proposta é essa. Terei apoio para privatizar tudo? Não sei, mas... O senhor acha que as pessoas hoje entenderiam melhor a privatização da Petrobras, que o PT conseguiu sempre manipular esse debate? Entenderiam. Nós estamos vendo que o único banco envolvido com o escândalo do Banco Master é um banco estatal. Está levando lá um prejuízo, vai ser por baixo 12 bilhões de reais ou mais por ser estatal. Montaram esquemas lá. Um banco privado dificilmente embarcaria numa jogada dessa aí. A Petrobras já foi o antro da corrupção do PT. Nós tivemos Petrolão, Mensalão e tudo a Petrobras no meio. Escândalo da refinaria Abreu e Lima, escândalo do Comperge, escândalo da refinaria de Passadina e por aí vai. Então, o brasileiro hoje está vendo que as estatais existem, sim, para fazer politicagem. Durante o meu primeiro governo, avançamos nas privatizações, vendendo as subsidiárias que o Estado tinha, a CEMIG tinha, a Elibras. Era do Estado, vendemos. Como não era majoritário, não precisou de anuência legislativa. A CEMIG tinha mais de 100 subsidiárias, vendemos todas as subsidiárias da CEMIG. E na minha segunda gestão, com o apoio da Assembleia Legislativa, nós conseguimos aprovar a privatização da Copasa, que é um dos últimos grandes ativos de saneamento do Brasil, que ainda estava na mão do Estado. Foi autorizado, ainda não foi a leilão, o processo não foi finalizado. E você não consegue fazer tudo de uma vez. Você sempre tem a oposição, você sempre tem de ir fazendo por etapas. Eu falo que fazer tudo de uma vez seria o ideal, mas não. Eles falam, não, eu vou te dar isso aqui agora, isso aqui eu vou te dar mais adiante. Funciona mais ou menos dessa forma aí, senão parece que está cedendo tudo de uma vez. Então, é paulatinamente,
Mas eu quero dizer ainda que, no caso, tanto Copasa quanto CEMIG, se pegar o valor dessas empresas, quando eu ganhei o primeiro turno, lá em outubro de 18, e o valor delas hoje, elas quadruplicaram, tanto Copasa quanto CEMIG. Isso significa que uma gestão boa, com gente profissional do ramo, que foi o que nós fizemos nessas duas empresas, Caute, faz o resultado aumentar e o patrimônio público ir lá para cima. E o que eu quero fazer com as estatais é isso. Se a Petrobras hoje alguém fala que vale 500 bilhões, eu quero é que ela valha mais de 1 trilhão. Entendeu? Porque com gestão boa ela vai valer. Porque hoje ela é um cabide de emprego, lá hoje está distribuindo favores. Pega o caso da nossa CEMIG lá. A CEMIG investiu no passado, na Light, no Rio de Janeiro, recuperação judicial. Investiu na Renova, no sul da Bahia, falência, recuperação judicial. Belo Monte, Santo Antônio, no norte do país, um investimento fracassado que só deu prejuízo. O prejuízo contábil desses 4 investimentos que a CEMIG teve de lançar no balanço, 14 bilhões. Agora eu falo que o maior prejuízo de Minas Gerais não foi absorver esses 14 bilhões de reais, foi ficar com todo o parque de transmissão e distribuição sucateado, porque a CEMIG no passado era utilizada em prol de um projeto de poder pessoal de um ex-governador, que eu não vou falar o nome, que vocês devem saber quem é. Então, funcionava desse jeito, para fazer politicagem, entendeu? E comigo, eu coloquei lá um presidente do setor e falei, é 100% dos investimentos dentro de Minas Gerais. Tinha falta de energia lá em todo lugar. Eu vi indústrias, vi centros de distribuição, pivôs centrais movidos a gerador diesel. Em 18, na campanha, eu já comecei a ver a tragédia que era aquilo. E já sentia no setor privado. Eu fui abrir novos empreendimentos, a CEMIG pedia 4 anos para entregar energia elétrica. Que país, que estado que desenvolve quando você tem uma estatal que faz esse tipo de coisa? E para concluir, energia solar. Quando eu assumi Minas, tinha 500 mega de energia. Está chegando agora a 14 giga. Em 7 anos e meio, nós multiplicamos por 28. Colocamos dentro de Minas uma Itaipu, 80 bilhões de investimentos. Milhares de empreendimentos de usina solar. Sabe como que era antes? Na época do PT, da CEMIG controlada pelo Estado, só conseguia a autorização para construir uma usina solar quem tinha contato político, quem era amigo do rei. Era um negócio extremamente rentável. Adivinha se ele investia? Ele saía no mercado. Quanto que você me paga? Quanto que você me paga? Quanto que você me paga? Diz que teve gente lá que vendeu por 10 milhões a autorização. Então, empresa estatal, o brasileiro está entendendo, serve para fazer esses esquemas. E não para poder atender adequadamente o seu usuário. Alguém sente falta aqui da Telesp celular? Não. Né? Eu não sinto falta da Telemig celular lá também, não. Alguém sente falta da Varig, que era meia estatal, VASP? Ninguém sente falta, né? Temos aí as companhias aéreas, então tem muitos exemplos, tudo com critério, é lógico. E aumenta a competição também, o que é muito bom. Então, eu falo que estatal, o brasileiro tem amadurecido da mesma maneira que ele está votando melhor também. Leonardo, depois Edilson, por favor. Governador, vários juízes, vários juristas questionam como um dos problemas do Supremo Tribunal Federal as ações diretas propostas perante o Supremo. Acaba virando um segundo turno de derrotas no plano democrático. Então, o partido perde no... Não são todos os casos, mas isso acontece sistematicamente. O partido perde na democracia no Congresso, corre para o Supremo com uma ação direta e ele reverte essa situação. Tem acontecido constantemente. A Suprema Corte Americana, isso não acontece. A Suprema Corte Americana julga só casos concretos em que cidadãos tiveram seus direitos violados.
Ele tem que partir desde a primeira instância, ir para um tribunal e só depois o caso chega na Suprema Corte Americana. Qual seria a proposta do seu governo com relação a essas ações diretas? Porque, no meu modo de ver, isso é uma expansão da influência política do tribunal enorme. E se nós não tratarmos essa questão, continua o Supremo com muito poder político de ficar fazendo o segundo tempo da democracia. Concordo plenamente com você, Leonardo. É algo que é necessário uma revisão. Eu não comentei aqui, mas uma das minhas propostas também se o Senado, se a Câmara aprovou, não é a decisão monocrática de um ministro que vai reverter, não, que pelo menos seja o colegiado, para ter mais substância, para ter mais respaldo. E o que você está comentando vai dentro dessa linha. É necessário nós tirarmos do Supremo matérias que são claramente de instâncias inferiores. O Supremo parece que está concentrando tudo. Daqui a pouco vamos fechar os outros tribunais, então, do Brasil e deixar tudo ir para lá, né? Eles estão pegando em pequenos detalhes. Não é função de uma Suprema Corte. Nós temos que fazer uma revisão muito ampla, deixar lá somente aquelas questões constitucionais. Eu não sou um especialista como você, mas fica muito claro que nós criamos uma situação repleta de vícios, repleta de disfuncionalidades. E isso é necessário ter essas correções aí, porque caso contrário, está gerando toda essa situação, né? É um ministro do Supremo implicando com a fala. Existe o instrumento de calúnia, de difamação, não é isso? Que vai para a justiça inferior e não eu ter de responder lá no inquérito das fake news, né? Está aí um exemplo claríssimo dessa distorção, dessa disfuncionalidade. Então, é necessário, e está na minha proposta também, uma revisão disso. Governador, eu vou insistir nesse tema, já que o senhor falou sobre o inquérito das fake news. No primeiro bloco, o senhor falou em desmoralização do Supremo, usou o termo árvore podre para se referir ao STF. E como lembro a Branca, e o senhor mesmo agora, o ministro Gilmar Mendes pediu ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, que o senhor fosse inserido no inquérito. Não só isso, ele sugeriu que o senhor fosse homossexual. Então, o que o senhor gostaria de dizer para o ministro Gilmar Mendes? Eu gostaria de dizer para ele, Edilson, que ele deveria se inteirar mais do Brasil real, né? Eu acho que um dos vícios que nós temos aqui no Brasil, não sei se em outros países também é assim, são algumas pessoas ficarem isoladas nos seus gabinetes, castelos e perderem contato com o mundo real. Quando é uma empresa e o CEO, os diretores fazem isso, a empresa vai à falência. Eu já assisti muito, né? Perde o contato, só toma decisões erradas. E quando é no setor público, costuma mandar conta para o contribuinte ou então perseguir a pessoa errada, que talvez é o que esteja acontecendo. Ele conseguiu atacar os homossexuais que merecem respeito, né? Se ele é tão catedrático assim, ele devia falar melhor, você concorda? Porque ele ofendeu, né? E ele deveria também saber que essa língua do Timor-Leste que eu falo aqui, que vocês estão compreendendo, graças a Deus, é falada por milhões de mineiros, por milhões de goianos e por milhões de paulistas aqui da região de Ribeirão Preto também. Então, ele também ofendeu milhões de brasileiros que têm um sotaque semelhante ao meu. E regionalidade tem no mundo todo, né? Até eu vi um vídeo de uma mineirinha que mora na Inglaterra, falando que apesar de ser um país lá bem pequeno, né, a quantidade de sotaques, até de palavras específicas de cada região de um Reino Unido que tem 60 milhões de habitantes e que é até menor do que Minas Gerais em área total. De cidade para cidade, inclusive. De cidade para cidade. Exatamente. Se alguém fala uma palavra de um jeito, você é da cidade e tal. Então, isso demonstra que o ministro é preconceituoso também.
Agora, ele vem, né? Eu acho que ele tem motivo, porque ele vem de uma família de coronéis, né? Pelo que eu sei. Pai, ou tio, avô, bisavô, tudo prefeito, tudo ligado ao setor público. E eu venho de uma família de imigrantes que chegou aqui sem nada e teve de ralar para poder ganhar vida, que nunca forneceu para o Estado, nunca dependeu do Estado. Então tem aí uma diferença muito grande. Nós sempre tivemos de nos virarmos. Eu, meu pai, meu irmão, meu avô, meus tios, e ele sempre, de certa maneira, foi recebedor de impostos. Eu sempre fui pagador. Então, por isso que eu também fico indignado. Um fato interessante aqui que eu queria contar para vocês verem o pensamento da minha família. Eu não provoquei isso aconteceu espontaneamente. Eu tenho 2 filhos. Todos os 2 tiraram o sobrenome Zema depois que eu fui eleito. Eles querem seguir a carreira deles sem falar, eu sou filho do governador ou eu quero alguma vantagem. Tiraram. Não socialmente. E o que se vê lá em Brasília parece que é o contrário. Eu já tive muito filho de não sei quem me ligando, eu sou filho do fulano, para mim poder atender. Os meus filhos fazem o contrário. E eu acho que milhões de brasileiros, 90% fazem isso também. Dependem do seu trabalho, do seu mérito para poder avançar. E não de cargo de pai, de tio, de avô, como a maioria dos políticos fazem. Governador, nós estamos indo para o bloco final, mas eu tenho várias perguntas da nossa audiência. Daqui a pouco eu vou trazer algumas especificamente, mas tem um bloco aqui que está perguntando sobre questões tributárias, de possibilidade de redução de pagamento de impostos, talvez porque asfixiadas pelos aumentos de impostos, quase 30 vezes de aumentos de alíquota ou novos impostos do governo federal. O senhor falou sobre algumas reformas, o senhor disse que tem que se fazer novamente, eu só não me lembro se o senhor falou que tem que refazer a reforma tributária que mal começou. Qual vai ser a sua postura nessa questão tributária? E o senhor acha que é preciso refazer essa reforma tributária que foi feita e que já tem uma série de problemas? Adalberto, eu tenho já uma proposta. A reforma tributária está pronta e nós temos de lembrar que o Brasil é o país do governo rico e do povo pobre. Quem está lá no governo vive nos jatinhos, né? Não tem limite de despesa. Hotéis como o do presidente aí, 2 diárias, R$180 mil, alguma coisa assim, para ele comitiva nessa última viagem. Foi eleito, acha que tem que ter vida de imperador. Eu continuei tendo a mesma vida. Os hotéis que eu ficava lá em Minas Gerais como empresário foi os mesmos que eu fiquei como governador. Fiz questão. Aqui em São Paulo, a mesma coisa também. Agora alguém é eleito e fala, não, agora eu tenho o direito de tratamento de sheik da Arábia. Aqui no Brasil, isso é comum, né? Então, sou totalmente contrário a esse tipo de posicionamento. Mas eu diria... Eu me perdi aqui. Não, acho que precisa refazer a reforma tributária, é isso? A reforma tributária. Porque o que tem de reclamações de um projeto novo, né? Isso. A reforma tributária, eu que fui empresário, posso dizer que é um projeto que simplifica muito para quem paga impostos. Vai reduzir a insegurança jurídica drasticamente, vai simplificar. Agora ficou pesado. Uma refeita ou essa que foi aprovada? Essa que foi aprovada, Ela ficou com a alíquota altíssima e o que eu quero, está no meu plano de governo, na minha proposta, é o seguinte: ao longo do tempo, todo o setor público, judiciário, legislativo, Ministério Público, precisam melhorar a sua eficiência 1% ao ano. Todo o setor produtivo melhora até mais do que isso. A produtividade do agro no Brasil tem crescido 10%, 12% ao ano, há 20 anos já. Eu estou propondo 1%. Se um juiz esse ano julgou em média 1.000 causas, eu quero que o ano que vem, com a ajuda da inteligência artificial, ele julgue 1.010 causas. No outro ano, 1.020. E dá para fazer, dá para ter acompanhamento e isso ser repassado como redução de impostos. Todo ano, o imposto cair 1%, principalmente o IVA, que está entrando em vigor aí, que vem pela frente e que não pode onerar mais. O que o Lula mais fez
durante o governo dele foi aumentar impostos, né? Isso está até causando indignação também. Eu converso com empresários, com investidores, teve gente que já me falou, no Brasil eu não invisto mais. Vim para cá com essa tributação, investi e agora olha aqui o que eu estou pagando. A conta minha que fechava não fecha mais. Então, eu tenho uma proposta que é exatamente no contrário do que é feito hoje, que é sempre estar mandando a conta para o contribuinte. É reduzir despesas do Estado e dar. O Estado é um manancial de oportunidades para redução de despesas. Só complementando, governador, a questão dos privilégios, o senhor em Minas Gerais renunciou à residência oficial do governador, que virou museu. O senhor faria a mesma coisa caso eleito com o Palácio da Alvorada? Renunciaria à residência oficial? Não faço questão nenhuma de morar num palácio. Renunciaria tranquilamente, desde que eu tenha uma casa que atenda lá questões de segurança, de facilidade. Mas no caso, especificamente, nesse caso, o palácio não seria uma estrutura eficiente para garantir a segurança do presidente da República e, obviamente, todas as outras atividades que ele possa fazer ali? Então, no caso de Minas Gerais era uma aberração, porque a cidade administrativa está no extremo de Belo Horizonte e o Palácio das Mangabeiras no outro extremo. O governador do PT ia e voltava de helicóptero todos os dias. Tinha lá 32 empregadas, governantas, mordomos, chefes, etc. E eu aluguei uma casa próxima. Brasília, eu sei que Palácio da Alvorada e Palácio do Planalto estão muito próximos, mas se tiver ali alguma coisa bem mais simples que atenda, eu abriria mão tranquilamente. Já fui lá no Palácio da Alvorada e eu gosto de morar num lugar mais aconchegante. Aquilo ali está longe de ser aconchegante, sabe? Uma casa menor me atenderia bem demais e vamos abrir ela para o público, né? O público gosta de ver essas coisas. O Palácio das Mangabeiras lá em Belo Horizonte, nós já tivemos, acho que 200 mil pessoas que foram lá em eventos para conhecer aonde os ex-governadores de Minas moraram. E eu vejo assim, o que tem de medir aí, no caso lá de Minas Gerais, eu tinha o Palácio da Liberdade, que é um museu para fazer alguns eventos. Então, quando tive lá de receber os governadores do COSUD, governadores do Sul-Sudeste, nós fomos para lá. Porque na minha casa não seria adequado recebê-los. Lá em Brasília, pelo que eu sei, acho que tem estrutura para fazer esses encontros no Itamaraty, com comitivas internacionais. Então, sendo possível, eu irei e acharei bom e vai significar economia também. Não faço nenhuma questão de suntuosidade, de privilégio. Governador, nós vamos para o último intervalo. Na sequência, eu tenho uma pergunta da nossa audiência e também as suas considerações gerais. Tá? Então, nós vamos para um rápido intervalo. Nosso convidado especial hoje é o pré-candidato pelo Novo à presidência da República, Romeu Zema. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com um agronegócio forte. A indústria vigorosa, comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. A Revista Oeste era uma aposta ousada lá em 2020, durante a pandemia. E uma coisa, Augusto, que sempre me chamou a atenção, é que a Revista Oeste já nasceu posicionada com um pacto, desde o dia 1. Um pacto que é ali liberado para assinantes, para não assinantes. Todos podem clicar e ler todos os nossos princípios. Foi o único veículo jornalístico que contou a verdade durante esse tempo todo. Tempo todo. A Oeste, eu repito aqui, é fonte de referência obrigatória, sempre será,
para todos os interessados em saber como foi o Brasil destes tempos estranhos, sombrios. A imprensa tradicional, a imprensa estatizada, começou a acordar agora. Tomara que acorde. Mas a Revista Oeste não dormiu. Não dormiu. Em nenhum momento. Assine a Revista Oeste. Já de volta com a Arena Oeste, hoje nosso convidado, o Romeu Zema. Governador, a pergunta é do Elcio Oliveira. Temos a pergunta aí, Vivi? Está aqui. Romeu Zema, o que o senhor tem a dizer sobre tecnologia e Forças Armadas? Talvez se refira aqui, é uma pergunta mais genérica, mais aberta, ao papel das Forças Armadas atuais, que tem problemas de sucateamento, teve também a atuação no 8 de janeiro, que incomodou os brasileiros que tinham admiração pelas Forças Armadas. E sobre tecnologia, eu imagino que seja investimento em tecnologia. Sim. Tecnologia, principalmente inteligência artificial, pode e contribui muito com o setor público. É impressionante, né, o que nós podemos fazer na questão de diagnóstico na área da saúde, na área do judiciário, para poder estar agilizando. E com relação às Forças Armadas, eu sempre tive um posicionamento que o Brasil precisa manter Forças Armadas adequadas, temos fronteiras gigantescas e que elas precisam principalmente de mais recursos para poder fazer uma vigilância adequada. Já escutei que muitas vezes não temos aí recursos para estarmos aí tolhendo contrabando, principalmente de cigarro que vem do Paraguai e que causam uma evasão fiscal de 15, 20 bilhões por ano por baixo. Talvez, se investisse uma fração disso ali na divisa, você teria uma melhoria de recolhimento que pagaria algumas vezes. Então é uma questão, porque divisa com outros países é uma questão das Forças Armadas. E vejo que muitas vezes elas acabam ficando meio que esquecidas, subutilizadas e sem ter a devida importância, já que a esquerda, quando fala segurança pública, sempre fica bem reticente. O senhor é a favor desse projeto que está ainda em tramitação contra... Equiparar terroristas... Exatamente, uma das razões. Sou totalmente favorável. Faccionados com grupos terroristas. Isso, crime organizado e faccionado serem enquadrados como terroristas. Sou totalmente favorável e isso, inclusive, iria dar mais protagonismo para as Forças Armadas também. Nós temos hoje territórios no Brasil que são controlados pelo crime organizado. Pessoas que são extorquidas, pagam mais pela energia, pela água, pela internet, porque ali quem controla não é o Estado, é sim o crime organizado. Isso é invasão de território. É um atentado à soberania nacional. Governador, o senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Mas se passar um pouquinho do tempo também não há problema, por favor. Tá certo. Bom, eu quero agradecer aqui, lembrar que o que eu quero fazer no Brasil, eu já provei que é possível fazer em Minas Gerais, se fez em Minas e deu certo, que é 10% do Brasil, um estado totalmente heterogêneo, com 853 municípios, também dá para fazer no Brasil. Não estou propondo nada que é meramente um projeto. Foi realizado em Minas Gerais. Colocar o governo para trabalhar para o brasileiro. E não um governo que se serve do brasileiro, que rala, que trabalha muito. O Brasil tem oportunidades gigantescas, um povo trabalhador, energia disponível, um clima bom, recursos. O problema é que está sobrando ladrão no Brasil. Esse é o problema. E nós vamos ter agora, no mês de outubro, a grande oportunidade de fazermos essa grande mudança. E o brasileiro está consciente e nós vamos decidir se nós vamos continuar com esses intocáveis à frente do Brasil ou se nós vamos dar o Brasil de volta para os brasileiros de bem. E eu estou extremamente confiante. O brasileiro tem amadurecido, não está ainda a par de eleição, ele só vai pensar nisso lá na frente
igual Copa do Mundo, eu nem sei com quem o Brasil vai julgar, as datas, mas daqui a pouco nós estamos vendo isso aí espelhado em todos os noticiários. E quando chegar na véspera da eleição, o brasileiro vai estar antenado e, com certeza, vai escolher bons candidatos. Estou muito confiante e com a participação aí de vocês aqui, que tem esclarecido o povo, o público e de outros meios de comunicação, eu tenho certeza que o Brasil vai avançar muito. Eu sempre falo que nós já tivemos grandes conquistas que eu julgava impossíveis, a conquista acabar com a hiperinflação. Você e eu convivemos com 80% de inflação, achava impossível, acabamos. 3 dígitos ao ano. Eu fazia 2 listas de preço por semana, achava impossível o Brasil ter estabilidade cambial. Nós temos reservas hoje de 380 bilhões de reais, principalmente devido ao agro. Eu fui deitar muitas vezes na minha vida com uma dívida de 10 e acordei com a dívida de 20, porque era dolarizada e o real desvalorizava 100% de um dia para o outro. E agora falta o choque moral, falta o choque da gastança e o choque de prender bandido, colocá-los atrás das grades. E o Brasil vai dar certo. Governador Zema, muito obrigado. Boa sorte na sua campanha. Obrigado por nos atender aqui mais uma vez em Arena Oeste. Boa noite ao senhor, hein? Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aí com vocês. Agradecer também Edilson, Leonardo, Branca querida, Cauti, a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Nós voltamos na próxima quinta-feira com a Arena Oeste. Até lá. Boa noite.